amigos, muito bem-vindos a mais um podcast Sessão Entre Amigos. E hoje a minha amiga é a maravilhosa biomédica Thaís Alves. Tudo bem, Thaís, com você? Bem, Vani, obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço. Tô lisonjeada. Ai, que bom. Se apresenta para nós, Thaís, por favor. Com certeza. Então, eu me chamo Thaís, gente, sou biomédica esteta, sou formada já há 8 anos, então desde que me formei, fui direto para estética e fiquei desde então nesse ramo da estética mesmo. Então, e hoje nós vamos falar como se sentir bem nessa era da imagem, né? Assim, dessa valorização da imagem. Como que a gente pode realmente ser nós mesmos sem perder a nossa essência. Hoje tem os procedimentos aí, a harmonização facial, mas como que a gente pode utilizar isso a nosso favor sem perder a nossa autenticidade e essa essência? Se isso faz sentido para você, fica com a gente até o final. E quando a gente fala um pouquinho, né, sobre essa questão mesmo, dessa exposição da imagem nas redes sociais, a própria pressão mesmo na mulher principalmente, Sim, em relação a produzir, a estar bonita, a estar mais jovem, enfim, então tudo isso às vezes acaba mexendo muito com a nossa autoestima, né, Thaís? total. E o que é autoestima, né? A autoestima é o valor que nós damos para nós mesmos, mas a forma como o outro acaba vendo a gente acaba interferindo muitas vezes nesse valor interno. Então, por isso que muitas pessoas às vezes acabam tendo essa preocupação em relação a como que o outro acaba nos vendo, e isso acaba interferindo muito nessa autoestima e na forma que a gente acaba se enxergando. Thaís, a imagem que passamos, ela acaba tendo um peso sim, certo? Seja na vida profissional, na vida pessoal. E eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho como que essa imagem ela acaba impactando em nossas vidas. Eu acredito muito que o nosso posicionamento, a nossa autoridade, ela tá diretamente ligada na nossa imagem, né? Perfeito. Então, o que eu percebo muito hoje em dia é que as pessoas me procuram pra isso. Elas me procuram pra ter essa imagem melhor delas mesmas, né? Isso, para elas se sentirem bem com elas no primeiro momento. Isso. E elas se sentindo bem com elas, eu posso até falar por mim mesma, né? Nesse sentido, Exatamente. que muitas vezes, né? Quantas vezes já te procurei Muito. pra me sentir bem comigo, Sim. no sentido de, enfim, pra eu me olhar e me sentir bem, mas essa imagem que eu passo, ela acaba passando de uma certa forma, uma autoridade, um empoderamento. Tudo. E por isso que ela acaba tendo esse peso, e ela é importante. Ela é importante, né? demais. E principalmente pra gente se sentir bem com a gente mesmo. Eu acho que esse é o principal Esse ponto. é o principal ponto, Vani. Isso. O autocuidado é a gente dizer pra nós mesmos que a gente se preocupa com a gente. Então eu sempre pontuo assim, até principalmente dentro, né, como psicóloga, dentro do contexto terapêutico, a importância das pessoas elas terem o autocuidado com elas mesmas. Sim. Né? E saindo, né, do contexto terapêutico, porque aqui eu sempre falo essa sessão entre amigos, mas é importante a gente falar sobre esse assunto, o quanto é importante esse autocuidado. Fala pra nós, Thaís, como que você vê isso? Então, assim, o nosso autocuidado, ele vai desde o cuidado que você tem consigo mesmo, né? Então, por exemplo, o cuidado que você tem com a sua pele. Então, assim, quando a pessoa entra no meu consultório, Vani, eu sempre pergunto, o que te incomoda? Aí elas falam, né? As dores, Sempre tem alguma coisa que me incomoda. Mas primeiro eu pergunto, qual é o cuidado que você tem com você? Aí tem muita gente que faz assim, buga. Não tem. Não tem. Nenhum. Eu digo assim, esse autocuidado é desde você ter uma boa noite de sono, você ir pra academia, você falar assim, não, eu me permito estar fazendo tal coisa porque isso é importante pra mim, vai me fazer bem. Isso é autocuidado, né? Até a própria questão de cuidado que você tem, seja em relação não só à imagem em si, mas eu vou tomar um banho demorado, eu vou cuidar do meu cabelo. Eu falo assim, um dos autocuidados que eu tenho comigo é quando eu vou tomar um banho, eu às vezes acabo fazendo um ritual, sabe? Eu no sentido de amo. colocar um cheirinho, Uma vela. Exatamente isso. Então, isso é autocuidado. E o que eu percebo, assim, né, que esse autocuidado, ele foi deixado um pouco de lado, assim, que chega muito pra mim, né, no consultório, Vani, são mães, assim, Sim, que exatamente. se esquecem muito, né, então ela se deixa de lado quando o bebê nasce, principalmente, assim, nos primeiros anos de vida. Então ela nem lembra mais o que é ter um autocuidado, né? Um banho gostoso, igual você falou, é um cuidado básico, assim, com um sabonete pra pele. Então Isso. até isso, eu acho que é o autocuidado, né? Começa aí. Não, perfeito. E eu percebo que muitas mulheres, às vezes, com a correria, às vezes até na questão no dia a dia, no trabalho, mãe, ela fala assim, não tenho tempo pra mim, eu tenho tempo pra dar conta das coisas, mas eu digo assim, é necessário você ter um tempo pra você. Eu sempre pontuo, né, para as pessoas que eu convivo e até para os pacientes, que eu, enquanto eu sou mãe do Léo, né, o meu filho que tem autismo, então mesmo com toda a dificuldade que ele apresenta, eu tenho que estar bem
para ele estar bem. Exatamente. Então eu não me anulo Não tem em como. nenhum momento, sabe? No sentido desde cuidar das unhas, de cuidar da pele, Sim. de cuidar do cabelo, de me vestir bem. Sim. Esse é o carinho que eu tenho comigo mesma, mas entendeu? E eu estando bem, eu você tenho vai ter- certeza que eu vou passar, entende isso pra Amor, ele, né? e ele também vai estar bem. Se você não se ama, Vani, não tem como a outra pessoa também te amar. Então eu acho que o autocuidado, ele entra dentro disso. Dessa questão. Dessa questão total. Sim, que tá relacionado à autoestima, que tá relacionado ao autovalor, que tá relacionado a tudo isso. Exatamente. A harmonização facial, ela virou um símbolo, né, nessa nova era aí, Tá em enfim, tá super em alta. Tá Né? super em alta nos últimos Quem anos. não fez harmonização facial hoje, né? Hoje que é mais... Hoje em dia, perguntar, você tem algum procedimento estético? É tipo isso. Mas o que, eu gostaria que você explicasse para os Tá. ouvintes o que é a harmonização facial Uhum. e o que deve ser considerado para fazer esse procedimento. Primeiro, Vani, quando a pessoa chega pra mim no consultório, então o que eu avalio, né? Primeiramente, a dor dela. Então, eu sempre falo, até falo pra você que todas as pessoas que chegam ali no consultório, eu sempre trabalho, não psicológico porque eu não sou psicóloga, né? Mas a gente sempre tem aquela terapia antes de saber como que a gente vai atuar no caso dela, né? Então, por exemplo, uma dor específica. Muita gente chega pra mim, eles não conseguem me olhar no espelho, a imagem que eu vejo não reflete no que eu sou, ou a pessoa não gosta do nariz. Um exemplo, né? Não, ou a pessoa ela até tá bem com ela, mas tem uma coisa que É um detalhe, é um detalhe. Então, assim, a forma que eu trabalho no consultório, a harmonização, é de uma forma muito natural. Que evidencie algo que vai melhorar nela, assim, um detalhe. Que a pessoa vai lá e olha, nossa, mas o que você fez? Eu sempre digo isso, né? Que as pessoas olham pra mim e falam, "Nossa, Mas não é só você. Aham. Todo mundo chega no consultório pra mim e fala, doutora, você não vai acreditar. Todo mundo olha pra mim e fala, nossa, é diferente. tá mais bonita. Fez alguma coisa? É exatamente isso. Às vezes as pessoas... Aí tem gente que não gosta de falar que faz procedimento estético, tá tudo bem. Às vezes ela fala, é um creme que eu tô passando. Ou não fala, ou é maquiagem. Não, mas a harmonização facial bem feita, né? É aquela que evidencia quem você realmente é, a tua autenticidade. E o que ela é, assim? Quando a gente fala de harmonização, O que é, né? é o conjunto de procedimentos? O que seria a harmonização, até pra explicar um pouquinho melhor Pro pra quem... pessoal, né? Uhum. A harmonização nada mais é do que um conjunto de procedimentos. Então entra a toxina botulínica, né, o famoso Botox, o preenchimento com ácido hialurônico e também os bioestimuladores de colágeno. Então é essa junção desses procedimentos que faz com que harmonize a face, né? Então é um conjuntinho ali que a gente analisa. Nunca uma harmonização vai ser igual pra ninguém. Perfeito. Nunca. Isso é muito importante. Perfeito. Então, porque tem muitas pessoas que às vezes olham a foto de alguma pessoa e levam pra mim, Isso quero acontece. ficar muito. Uhum. Lábio, principalmente. Uhum. Eu vejo, esse lábio aqui tem como ficar igual? Então, entra a nossa conversa, a gente Isso. alinha, eu explico, né, que nenhum lábio é igual ao outro, e a gente tem essa conversa, a gente define, deixa tudo muito bem claro, né, Vani? Isso, por isso que eu digo Alinha, né? que é uma escolha consciente, né? É. Eu perguntei, tem isso por quê? Porque às vezes você cria uma expectativa e idealiza Isso. no sentido assim, eu quero isso, eu quero ser ela. Tá, Não. mas você não é, Não é. não tem como. Não. Né? Você tem que, eu quero ser eu, mas com isso aqui melhor. Isso aqui que tá me incomodando. Porque daí ali você acaba se reconhecendo. Porque quando você acaba pegando um modelo ali, querendo ser igual a esse modelo, você já tá deixando de se reconhecer, deixando de ser autêntica e tá buscando ali um ideal, que daí isso muitas vezes traz um certo prejuízo pra pessoa, porque parece que ela vai olhar que não vai ficar igual, daí ela vai ficar, né, frustrada, exatamente, porque daí é exatamente isso, porque daí não atendeu a expectativa dela. E daí aquilo vai gerar, de repente, uma questão no humor, e em vez dela se sentir melhor, ela não vai estar se sentindo tão bem. Então, por isso que é muito legal ter essa escuta, conversar, explicar pro teu cliente o que realmente vai estar acontecendo ali, de que forma, o que pode pra face, pro rosto daquele paciente, o que não pode. O que não pode, nunca é igual, né? Eu alinho muito. Essa é a parte mais importante. Isso. Demora 1 hora até 2 horas pra ter esse alinhamento, pra não ter nenhuma frustração, sabe? Porque tem algumas pessoas que já chegam conscientes. Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez no teu consultório, eu disse assim, Thaís, eu quero parecer, né? Tipo assim, deixar a pele um pouquinho mais lisinha, mas sem perder a minha essência. Não tira nada da essência do meu rosto. Mas a maioria das pessoas tem muito medo. É normal o medo, né? Ou de transformar demais, ou de dor também, né? Do procedimento em si. Mas esse medo de mudança é o principal dentro do consultório. Então a gente precisa alinhar isso dentro da expectativa dela, né? Porque existe o mundo que a gente vive agora de comparação, ele é absurdo.
absurdo. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, de não querer entrar num Comparar. padrão, entende? Que daí eu fico obcecada, tá querendo entrar nesse padrão e isso acaba não sendo positivo. Mas conta pra nós a repercussão na autoestima de alguma pessoa, de algum paciente seu que você atendeu, e de que maneira que isso aconteceu na vida dessa pessoa. Assim, várias pessoas, né? É muito legal que eu fico pensando assim, vem cada um na minha mente, mas assim, existem 3 pacientes minhas que eu acompanho assim há 5, 6 anos. É muito legal ver a evolução delas, né? Então, assim, muitas vezes não tinham essa autoestima, elas conseguiram recuperar, casaram, fui no casamento delas. Acho que é muito legal essa troca que a gente vai criando, né? A gente vai acabando criando uma relação muito, muito além ali, né? Do procedimento. Então, tem essas 3 pacientes minhas que casaram, fui no casamento. Eu vi tudo acontecer, né? Então, eu acompanhei todo esse processo lindo que foi. Então, isso pra mim é muito legal. E teve um paciente meu também, que o caso dele é muito legal, aonde o trabalho dele, as pessoas não respeitavam ele porque ele tinha cara de novo. Ele passava isso. Então, as maiores queixas dentro do consultório é um rosto infantilizado, um rosto cansado, que é envelhecido, né? E o dele era esse rosto infantilizado. Então, eu consegui deixar ele, como que eu posso falar? Um rosto um pouquinho mais marcado, ele acaba passando uma certa autoridade. É, autoridade. Mesmo, uhum. E aí a vida dele mudou. Ele fala pra mim. Ele fala, Thaís, a minha vida mudou. A mulher dele vai lá e fala. Ele não é mais a mesma pessoa. Ai, que legal. Então isso pra mim é uhum. muito... Nossa, impacta, né? muito. Impacta. Eu posso falar por mim 100%. também, né? Eu tenho essa questão do autocuidado e eu gosto dos procedimentos desde que sejam feitos de formas conscientes. Você tem que ter a consciência exatamente do que você quer. E conversar, ser claro, porque às vezes a gente não consegue expressar muitas vezes pro profissional o que a gente realmente quer. Então a gente tem que conseguir expressar, porque daí o profissional também vai trazer se aquilo é possível ou não. Isso às vezes acontece muito na terapia mesmo. Quando algum paciente vai iniciar um processo terapêutico comigo, uma das primeiras perguntas que eu tenho dentro do consultório é: qual que é a sua expectativa com o processo terapêutico? E daí às vezes a pessoa para, assim, ela não tinha às vezes parado pra pensar exatamente sobre a expectativa, né? E às vezes ela diz assim: eu gostaria que você mudasse o outro, né? Quando eu trabalho com casal, por exemplo, né? De uma maneira sutil, mas eu gostaria... Bom, isso não é possível. Não é possível. Entendeu? Não, essa expectativa não é... o que a terapia pode estar fazendo? Pode trabalhar com você esse incômodo que você tem em relação àquilo. Isso a gente pode trabalhar. Pra mim, todo mundo tinha que fazer terapia. Eu sempre falo, né, Mari? Todo mundo tem que fazer terapia, porque uma pessoa que ela tem a consciência, que ela tem o autoconhecimento, quem chega pra mim, assim, como diz, pronto, é muito mais fácil. Sim. Porque daí ela já tá entendendo do que eu tô falando, pra alinhar é muito mais fácil, porque existem muitas pessoas que foram, um exemplo, passou vários profissionais, nunca gostou, nunca deu certo, nunca nada. Aí quando chega pra mim, eu já entendo que não é o profissional, é ela, né? Então eu sei que daí eu preciso alinhar muito mais a fundo, porque é uma pessoa que às vezes falar de terapia ou tocar no assunto, ela, né, já não gosta, mas é um problema dela, interno, né, lá dentro, uma dor. Então, isso que eu gosto de fazer. Então, essa expectativa é bem importante. Sim. Isso. E quando esse, né, eu digo assim, esse autocuidado ou esse procedimento passa a ser mais do que uma autocorreção, um cuidado, e começa a ser uma questão que eu quero mudar por completo, ou passa a ser uma obsessão mesmo, onde você já acaba tendo uma, vamos dizer assim, uma distorção de imagem. Fala pra nós um pouquinho a respeito disso. Existe muito. Existem muitas pessoas assim, quando chega lá no consultório, eu preciso mandar essa pessoa embora. Sabe? O famoso não dá mais. Então, o lábio, hoje em dia, graças a Deus, né, com a naturalidade dentro da harmonização, as pessoas elas têm um pouquinho mais de consciência disso. Certo. Mas eu sempre explico, né? Teu lábio não tem mais espaço. Aí eu sempre mostro imagens, assim, então eu tenho um iPad lá no consultório, eu desenho, eu explico, eu mostro, olha, teu rosto, ele é um formato X. Ontem mesmo, uma situação que eu passei com uma paciente minha, ela mostrou o lábio que ela queria, aí eu falei, era um rosto de uma paciente um pouco mais largo, um pouco mais quadrado, um pouco mais marcado, o rostinho dela um pouquinho mais redondo. O teu rosto, ele não vai combinar, não comporta, não vai ficar bom pra ti. Ela olhou pra mim, nossa, obrigada, eu não sabia, né? Então, se eu fosse uma pessoa que eu só, então tá bom, vou fazer, né? Existem pessoas que fazem o que a pessoa quer. Eu já tento sempre mostrar, olha, veja bem o que é legal pra você, o que combina com você, dentro da naturalidade, né, Vani? Então, eu acho que essa distorção de imagem tá muito em alta, mas tem que ser sempre associada
ligado ao profissional que encaminhe isso e eduque, né, esse Não, paciente. e isso é ótimo, essa, né, vamos dizer assim, esse teu conhecimento em relação à face, o que combina, o que realmente harmoniza, né? Eu lembro quando eu fui lá, que você fez toda essa parte aqui, que eu não sei como que chama esse lado É a aqui. mandíbula com né? mento. Com mento, né? É. Eu lembro que isso era o que me incomodava, mas eu não sabia que Você era não isso que me sabia? incomodava, lembra? Não, lembro. Eu lembro que eu falava assim, eu quero, né, ficar Melhorar, mas eu não sei melhorar, mas eu aonde. não sei aonde. E daí você falou assim, Vanessa, eu não, acho que não tem que colocar aqui nem aqui, eu acredito que tem que fazer isso aqui. Foi. E eu lembro que eu confio em você, porque foi. você já me conhecia, Foi. já sabia que eu gostava de tudo muito natural. E quando eu fiz essa parte aqui, gente, pra mim foi um marco. Você falou, teve alguma outra paciente que impactou na autoestima? Eu posso dizer assim, não, sim, tem, eu também, porque não, mas impactou eu de uma também. maneira muito positiva. Mas eu também, né? Então, por exemplo, nunca gostei do meu nariz, nunca gostei do meu queixo. Então, depois que eu fiz isso em mim, eu me sinto muito melhor. Então, assim, por que não melhorar um detalhe? Isso, natural, esse olhar né? natural. Uhum. Não mudei minha característica. Nunca mexi em outras regiões, assim, que precisasse muito, porque eu gosto de quem eu sou. Essa é a ideia dentro isso da é legal. harmonização. Você tem que se amar, você tem que gostar, reconhecer, né? E melhorar o que você pode, ficar mais bonita, mas assim, ter essa consciência. É isso que você falou, essa consciência da delicadeza, da naturalidade. E daí tem que ter esse cuidado, sim, com a obsessão, porque senão isso acaba gerando outros problemas para a própria pessoa, não só relacionada à busca da perfeição, mas também com a falta do reconhecimento, com essa distorção de imagem que a pessoa olha, ela realmente não se reconhece quem ela é. Então esse cuidado a gente precisa ter. Precisa, mesmo, né? Precisa. E daí provavelmente essa seja uma paciente que seria interessante fazer um processo terapêutico também, né, Thaís? Vani, um exemplo disso de uma paciente minha que eu tive há 5 anos atrás, ela era muito nova, ela tinha acho que 17 para 18 anos, mas ela tinha 18 anos para poder fazer o procedimento, né? E ela queria fazer um lábio. Então, eu fiz o lábio dela, mas não ficou como ela queria que ficasse. Então, eu lembro que ela foi trabalhar num lugar, numa franquia, ela foi lá, colocou mais um, colocou mais outro. Aí chegou um momento que eu cheguei pra ela e falei, olha, tá bom. Ela foi 2 vezes lá e eu mandei ela pra casa, falando assim, não, tá legal, não dá pra pôr mais. Veja bem, né? Então eu tive essa conversa com ela algumas vezes, assim, de um jeito bem tranquilo. Ela ficava meio assim chateada, porque ela achava que às vezes eu não queria fazer, mas eu explicava, não, veja bem, você é bonita, você é nova, não precisa, né? Passado todos esses anos, ela me procurou e ela falou, Thaís, eu quero tirar. Aí eu falei, sério? Ela falou assim, ela reconheceu que ela teve essa distorção de imagem e ela quis remover. E é possível remover isso? A harmonização com ácido hialurônico é possível. Então existe uma enzima, né, que a gente aplica, né, ela degrada em até 24 horas, ela sai totalmente o produto. Vida que segue. O único problema é que tem muita gente que quando, por exemplo, tira, às vezes fica assim, ó, eu era isso. Então tem isso também. O que ela fez? Eu falei, pode ser que você tenha um processo de... Vai se olhar no espelho, vai se sentir um pouquinho estranha no início, porque você vai voltar quem você era. Foram muitos anos, né? E ela mandou uma mensagem pra mim, Thaís, eu quero colocar 1 ml. Ela voltou, passou, né, uma semana, a gente colocou, ela amou. Que daí ficou de acordo. Mesma coisa eu tinha uns 4 ml no lábio. Ano passado, eu também tive essa distorção. Acho que como a maioria das pessoas também passaram por isso. Você falar claro, isso, eu tinha 4 ml e o que aconteceu? Eu engordei num processo, acho que no ano retrasado, e eu não percebi. Quando eu me olhava no espelho, o meu sorriso, olha isso. Quando eu sorria, eu não via mais meu dente assim do jeito que eu vejo hoje. Então eu sorria, não via meu dente. Aí eu olhava e falei, que estranho, o que tá estranho em mim? Aí eu falei, o preenchimento. Então muita gente às vezes não sabe essa distorção. Fui lá, removi todo o meu preenchimento e coloquei 1 ml e agora eu tô me sentindo linda, né? Não precisa mais do que isso, Não. Então assim, claro, dentro daquilo que a pessoa se sente bem, né? E isso, por isso que eu digo, né, que é a questão dessa autenticidade. O que é essa autenticidade? É você cuidar da sua imagem sem você apagar quem você realmente é. Né? Então é isso, a gente tem que ir de encontro com isso, né? Dessa autenticidade, você poder se permitir sim ter o cuidado, mas sem anular, sem apagar aquela essência que você é. Exato. Como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida para os nossos ouvintes, enfim, vamos falar um pouquinho aqui de algumas questões que podem favorecer a autoestima
da pessoa, né? Como que a gente pode ajudar essa pessoa que tá aí tendo um problema de autoestima a se sentir melhor? Um dos pontos que eu trago, primeiro, ao invés da pessoa se olhar no espelho diretamente, é que ela possa se ouvir um pouquinho, certo? Se ouvir no sentido assim, quem sou eu? O que tem em mim que eu gostaria de melhorar, né? No sentido positivo, consciente, né? E fazer isso sem estar olhando diretamente pro espelho, porque geralmente quando eu tenho um problema já de autoestima e eu vou olhar no espelho, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os defeitos, eles vão ficar assim, evidentes, né? Parece que eles ressaltam. E daí isso vai contribuir de uma maneira mais negativa ainda pra autoestima. Com certeza. Então eu até pontuo nesse sentido assim, deixa eu tentar olhar pra dentro de mim, procurando esses valores, quem eu sou, sim, sem exagerar na questão do espelho expor aquilo, mas o que eu gostaria de melhorar em mim, o que tem talvez no meu rosto, no meu corpo, que me incomode, e o que eu posso estar fazendo também, porque não, mesmo se tem alguma coisa que me incomode, seja no meu rosto, no meu cabelo, no meu corpo, não existe uma mágica. Vai precisar existir um esforço e também a aceitação, porque eu digo que a autoestima é aceitar esse teu biotipo. Eu digo, tem pessoas, né, eu tenho amigas que falam assim, Vanessa, eu sou grande, eu sou uma pessoa que tem, né, vamos dizer assim, e eu entendo que eu sou assim, e eu aprendi a gostar de mim sendo assim. Perfeito. Tem que ser. Tem que ser. Mas eu sou miudinha, pequenininha, baixinha. Mas eu sou assim, meu biotipo é assim, então como E valorize isso que você Uhum. tem em você. É isso. Exatamente. Tem que se olhar com mais amor. Isso. Eu sou a cerejinha do bolo. Uhum. Ali. Eu falo que eu sou a cereja do bolo. E tem que ser mesmo, tem que se achar, né? Eu digo isso. Não, mas eu sou a cereja do bolo na vida das pessoas. Sim. As pessoas, eu sempre falo, gente, ó, eu vou fazer a minha parte, mas vocês precisam fazer 90% em casa. Ah, E sim. eu vou chegar aqui e vou colocar só a entendi. cerejinha Sim. pra vocês se sentirem Nesse sentido. Entendi. Eu finalizo o bolo ali, sabe? Mas a pessoa precisa... Ela precisa trabalhar isso em casa antes, trabalhar isso com ela, ou na terapia, enfim. Muito. Terapia é totalmente ligada. Isso. Seja autêntica, né? No sentido de você ter essa autenticidade, nessa questão de você procurar em você os seus valores, o seu potencial. Porque assim, todos nós temos um valor. Todos. Sem exceção. Sim. Às vezes a gente não enxerga. Então, todos nós temos um valor, né? Até eu pontuo assim, eu dou um exemplo em relação ao meu filho Leonardo, que tem um diagnóstico triplo de autismo moderado, deficiência intelectual leve, mais o TDAH. E assim, né, a gente pode olhar para aquilo e você já pode até deixar a pessoa fadada no sentido de, vai ser dependente, não vai ter um futuro. Não. Não mesmo. Independentemente de diagnóstico, ele tem o valor dele. Tem. E o valor dele, as habilidades dele são incríveis. E ele vai ser um grande músico. Eu digo que o Leonardo vai ser um grande músico. Eu sou fã do Léo. Eu sou fãzão do Léo. E eu digo assim, então agora se a gente olhar pra nós mesmos, cada um, né? Você ouvinte que tá aí em casa, enfim, né? Que tá escutando a gente, pare e pense. Você também tem um valor. Ele tá aí dentro. Você só precisa escutar, você só precisa olhar, porque às vezes você não enxerga. Então isso é bem importante. Muito. O outro ponto seria celebrar a tua história, porque às vezes a gente tá num ponto, dependendo da idade, e seja em relação ao próprio envelhecimento, as rugas, enfim, seja em relação a, às vezes até mesmo que passou, tem pessoas que têm histórias difíceis. Tristes, né? Triste, uma vida que foi. Isso, um passado. Mas olha pro agora, que a vida é agora, e tenta celebrar que você deu conta, que você tá aqui hoje, que você, enfim, que você passou, mesmo que tenha tido uma história difícil, ou mesmo que tenha uma marca, né, e tenha passado tempo, mesmo que o procedimento melhorou a ruga, mas vai chegar uma hora que o procedimento não vai dar conta disso. Mas é aquele negócio, aceitar, mas melhorar o que dá. Isso, né? mas aceitar mesmo. Tem que aceitar. A questão do tempo, a questão Tem. e celebrar. Então eu falo assim, quando eu falo celebre a sua história, é isso, celebre. É isso, né? É. E o terceiro ponto é cuidar de si com intenção e de uma maneira consciente. Consciente, essa é essa Certo. Ai, legal. Então assim, falando um pouquinho assim pra gente poder estar encerrando aqui, bate-papo gostoso, né? Mas eu vou convidar os ouvintes, depois de terem feito e seguido essas dicas que a gente passou aqui, daí sim poder ir se direcionar em frente ao espelho e poder ver se você mesmo se reconhece, se você
está se reconhecendo após esse exercício. Se você não se reconhece, tentar buscar ajuda para tentar se reconhecer, porque eu tenho certeza que você vai se sentir melhor a partir desse auto-reconhecimento, certo? A partir dessa autovalorização. Então isso é bem importante. E eu convido também os ouvintes a estarem ao longo dessa semana buscar um ato de autocuidado, tá fazendo alguma coisa para si, que seja assim, que seja um cuidado com ele mesmo, seja um banho mais demorado, com uma esfoliação nele, com uma música, uma hidratação no cabelo, seja, eu vou organizar esse autocuidado mesmo, né? Para mim, eu vou começar a semana que vem com um autocuidado a mais, que eu digo que é organizar minha rotina, isso é um autocuidado comigo. É muito. Então, vou organizar um pouquinho melhor minha rotina, dormir um pouquinho melhor. Por exemplo, eu tô insatisfeita, né, com o meu corpo. Tá, mas o que você tá fazendo? Nada. Não vai cair do céu. Não vai acontecer nada, então, desculpa. Autorresponsabilidade. Eu preciso de autorresponsabilidade, então assim, né, vou começar uma academia, né, tenho condições de fazer um procedimento, então vou buscar um procedimento de uma maneira consciente. Né? Então o que eu posso estar fazendo por mim? Seja às vezes até mesmo tomar um chazinho à noite, eu digo assim, você tá entendendo uma coisinha gostosa que você sente ali naquele momento e você tá sentindo o momento presente, entende? Né? Isso é um autocuidado. É contemplar ali um pôr do sol, isso é um autocuidado também. Então assim, eu convido os ouvintes a estar procurando fazer um ato aí de autocuidado, certo? E quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final. Quero agradecer, Thaís, aceitou o convite. Muito obrigada. Tá bom? E espero os ouvintes nos próximos episódios do podcast. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.